Diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue. Saiba mais informações sobre essa doença com o Dr. Rony Freitas. No quadro Dicas de Saúde de hoje, o assunto é diabetes. Eu converso agora com o Dr. Rony Freitas. Doutor, o que é o diabetes? Bom, o diabetes é o não controle do açúcar circulante no sangue. Para explicar basicamente como é que funciona. O nosso corpo precisa de energia. A energia mais rápida que nós temos é o açúcar, nós chamamos de glicose. Essa glicose ela é puxada para dentro da célula, gera energia e faz com que nós possamos trabalhar durante o dia. Essa glicose ela tem um limite. O limite que nós temos no exame de sangue é em jejum de manhã, depois de 8 horas, no máximo 100. Isso significa que a tua glicose está boa, que o teu corpo está aproveitando essa glicose. Então, o que é o diabetes? O teu corpo não consegue mais aproveitar essa glicose. E aí ela começa a subir no sangue. Ela passa de 100, 200, 300. E como você está se alimentando e a glicose vem pelo alimento, ela vai subindo cada vez mais. Só que existe um problema. A pessoa normalmente não sabe que tem. E a alimentação irregular faz com que esse açúcar suba muito. E isso faz mal, faz com que a pessoa tenha como sintoma mais comum, muita urina. Ele urina várias vezes ao dia em grande quantidade, ele tem perda de peso, mesmo comendo, e ele também tem quadro de cansaço físico, desgaste, moleza, e ele acha que sempre é alguma outra coisa, porque não existe um sintoma típico do diabetes, e a pessoa geralmente descobre no exame. Quais os tipos de diabetes, doutor? Pois é, existem 3 tipos. O diabetes insípidos, que é um tipo menos comum, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Todos eles são assim. Explicando rapidamente, o diabetes insípidos ele é uma lesão que a pessoa tem no cérebro, onde ele tem uma produção de um hormônio chamado ADH. Esse hormônio controla a diurese, a vontade de urinar. Essa pessoa tem uma lesão e ele começa a urinar muito. 24 litros, às vezes, num dia ele urina. Ele urina absurdamente alto. Isso geralmente é um quadro mais específico, não é muito comum, e é um caso que tem um tratamento diferenciado. O diabetes mais comum são os 2 tipos que a gente conhece mais. O tipo 1. O tipo 1 é o diabetes que dá geralmente em criança ou adolescente. Ele é causado pela destruição de umas células que tem num órgão no nosso abdômen chamado pâncreas. O pâncreas produz a insulina e a insulina é responsável por pegar o açúcar e levar para dentro da célula. Quando você destrói as células que produzem a insulina, ela não leva mais o açúcar para dentro da célula. Aí o açúcar sobra no sangue. E a célula fica morrendo de fome com um monte de açúcar no sangue, porque a insulina não consegue levar o açúcar para dentro. E é isso que dá os sintomas na pessoa. Como se prevenir do diabetes, doutor? É fundamental. A pessoa tem que fazer dieta e exercício físico. E o ganho de peso é fundamental o controle. A obesidade, a hipertensão, a alimentação irregular é um fator fundamental para o aparecimento do diabetes. O diabetes é hereditário? Existe o caso do diabetes hereditário, o diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança ou adolescente. Esse pode ser hereditário. Crianças que nascem obesas, acima de 4 quilos, 4,5 kg, às vezes 5 quilos, tem um risco aumentado. Não quer dizer que vai ser diabético, mas tem um risco aumentado. Se a mãe é diabética tipo 1, ou seja, ela tem desde a adolescência, há um risco mais aumentado para isso. Crianças, de maneira geral, elas têm que se fazer um acompanhamento. E geralmente isso fica tranquilo, sem nenhum problema. Quais os mitos, com o uso da insulina no diabético? Isso é importante colocar, porque assim, como é o tratamento do diabético? Geralmente o diabético ele passa no médico por uma outra queixa. Você faz um exame e ele toma um susto que ele é diabético. Imediatamente na cabeça dele fala assim, doutor, passa qualquer coisa menos insulina. Porque me disseram que quem toma insulina fica dependente de insulina. Existe uma sequência. Todo mundo que fez um diagnóstico de diabetes, você tem que tratar ele com dieta, tirando os exageros, que pode ser a causa, peso, controlando o peso, atividade física, se é hipertenso, diminuir a pressão. Dieta, melhora de hipertensão e melhora do exercício físico já ajuda bastante. Mas você tem que entrar às vezes com medicação. Existem remédios, vários, comprimidos inicialmente, e você tem várias combinações para tentar ajudar o organismo a se equilibrar. Se você tenta todo tipo de comprimido e a pessoa não controla, ou porque ela não faz dieta, é rebelde, ou porque o remédio realmente não funciona mais, aí você tem uma última opção, que é a insulina. Essa é a última opção. Por quê?
Porque o seu corpo já não consegue mais produzir insulina. Então eu já vou fazer a insulina de fora para dentro. Aí eu já faço a insulina direto. Existe um erro das pessoas acharem que a insulina é um remédio. Na verdade, a insulina você tem dentro do seu corpo. O que você vai fazer é o que não tem mais. Então você vai injetar o que já tem dentro do seu corpo. Só que ela é feita fora, em laboratório. Então ela não é uma coisa diferente. Por isso que todo mundo pode usar insulina. Quer dizer que o diabético dá para levar uma vida saudável desde que faça a dieta. E o que está faltando para que se descubra a cura para a diabetes? Na verdade, o diabético ele pode levar uma vida absolutamente normal, mas assim, sem grandes excessos. Ou seja, o diabético não é aquela pessoa que vai sair para beber o final de semana inteiro. Ele não pode, o diabetes vai descompensar. O diabético não pode ser aquela pessoa com peso excessivamente alto, porque vai piorar para ele. E ele tem que ser uma pessoa que faça atividade física, ele não precisa ser atleta, mas ele tem que ter pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora por dia, uma atividade física para ajudar a queimar. Uma alimentação regular e o resto vida normal. Ele pode ter uma vida normal. O grande problema que eu sempre digo para os meus pacientes diabéticos é o seguinte: o problema do diabetes é que ele não mata rápido. Ele é uma doença que mata devagar. E quando ele começa a matar e a pessoa começa a se sentir mal, ele geralmente vai debilitando. Ele vai tirando dessa pessoa os direitos. O direito de ir e vir, o direito de andar, o direito de enxergar, o direito de sair, de dançar. Então ele vai perdendo esses direitos, porque o diabetes vai matando gradativamente. Essa é uma fase ruim do diabético, entendeu? Por isso que a gente sempre briga com eles para que eles façam o controle para que evite chegar nesse estado.